Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer, ou o que eu vou desenvolver aqui, vai ser um projetinho para fazer um puxa-saco. Para quem não sabe o que é isso, seria algo do tipo esse daqui. Tá? Tem vários modelinhos aqui, a gente vai fazer um mais simplesinho. Isso aqui é utilizado para guardar sacolinha, a gente vai no supermercado, vai juntando aquele monte de sacolinha, então guarda tudo aqui dentro, quando precisa usar, puxa aqui por baixo. Tá? É, Aí, o modelinho que eu vou fazer, aí ele vai ter uma decoraçãozinha aqui, um vazado, para ficar bem legal, tá? Esse aqui, inclusive, é o vetor que eu mostrei lá no outro vídeo, que seria referente à questão de como você faz a vetorização para utilizar uma imagem e tal. Tá? Aí é que eu vou passar uma série de dicas, inclusive um site que você pode utilizar, principalmente nessa questão de quando você for fazer caixas, e for dessas caixas tipo que elas são parcialmente de montagem, a gente vai colar depois, mas você já consegue adiantar boa parte do processo. Mas sim, da mesma forma é possível você fazer todo o processo que é feito lá no site, vamos dizer, de forma automática. Lá você insere as medidas, ele vai gerar os vetores e depois a gente faz as modificações aproveitando esse vetor, tá ok? Aí a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, seria o grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral, programação, construção, para quem tiver dica, para quem tiver dúvida, posta lá. Aí o pessoal vai estar também sempre ajudando. Às vezes um não sabe, o outro ajuda e tal. E assim a gente vai seguindo. Então, a princípio aqui, eu vou começar aqui no Aspire colocando aqui uma área de trabalho. Não é uma área de trabalho que representa exatamente o material que eu vou colocar para cortar. Isso daqui eu costumo colocar bem maior, porque fica mais fácil a visualização nesse fundo branco. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um 1000 por 1000. Tá? Depois, para a gente ter uma noção do tamanho da chapa, do recorte, essas coisas, aí sim reduz para o tamanho exato. Coloquei a espessura do material, que é 3 e tal. Aqui já tem algumas coisas, aqui eu vou até apagar. Depois a gente vai gerar de novo. Aqui, isso aqui que eu vou apagar, ó, essa imagem eu utilizei para gerar esse vetor, expliquei lá no outro vídeo, não vou entrar no assunto nesse. E esse é o vetor que a gente vai utilizar para fazer o nosso puxa-saco ali. Então, enfim, primeiro passo, definir as medidas. Como que eu vou querer fazer, qual que é a medida e tal. Aqui só para dar referência, mas o meu não vai ser igual a esse. Então, de largura, o que eu vou fazer, ele vai ter 150 milímetros ou 15 centímetros, de assim vai ter 10. E a altura total, considerando o fundo aqui, ele vai ter 35, mas essa parte da frente ela vai ter 30. E a gente precisa fazer essa tampinha aqui, ó, com esse sisteminha que a gente utiliza o próprio MDF para fazer uma tampinha de abrir e fechar, tá? Agora vamos na questão da dica do site que eu falei. O site é esse daqui, ó. É o Maker Case, tá? Como está escrito aqui, ó, Maker Case. Então aqui para fazer caixas, daí pode ser já caixa do tipo lisa, caixa com tampa e tal. Aqui ele já vai gerar de uma maneira mais ágil os arquivos para montar uma caixinha desse tipo. Só que sempre fica a referência. Por mais que, enfim, a gente pode gerar aqui, fazer as modificações lá depois e tal. Mas quando você desenvolve todo o processo, e é perfeitamente possível você criar lá, desenvolver, aí você faz do jeito que você quiser. Aqui no site ele segue um padrão, né? Você determina que algumas coisas ele gera, mas é sempre um padrão. Agora, quando você desenvolve exatamente como você quer. Se você quiser fazer um dentinho em cima e um embaixo só e tal, para deixar o processo de corte mais eficiente, daria, tá? Ou se você quiser utilizar aqui para adiantar o processo, porque veja bem, aqui eu inseri as medidas exatamente como eu quero, ou
como vai ser o meu projeto ali, como eu vou ter uma medida maior aqui, uma menor aqui, por exemplo, aqui já é uma limitação no site, mas posteriormente eu faço uma modificaçãozinha lá no programa. Isso não é um problema. Eu inseri aqui, ó, 150, 300, 100, que é as medidas que ele deverá ter. Coloquei espessura, aqui eu coloco se essas medidas são por fora, são por dentro. Se for por fora, aí eu já considero que é exatamente isso. Quando eu coloco por dentro essas medidas aqui, se eu colocar por dentro, a caixinha ela vai ser um pouco maior, vai ter a diferença do material. Se é uma caixa aberta ou fechada, se é do tipo lisa, ou se é desse tipo que eu quero fazer com encaixezinho de dedo. E aqui você pode variar dentre as opções que ele oferece, ou com mais ou com menos encaixes. Eu vou deixar aqui no limite, eu preferiria até que fosse maior, aí que está a questão de quando você desenvolve, você pode colocar, se quisesse colocar só 2, porque como é algo que vai ser colado depois, então isso aqui não faz tanta diferença, fica mais um aspecto decorativo, de uma caixinha diferenciada e tal. Aí para esse aspecto é até legal que tivesse mais dentezinhos assim, ó. Vou deixar aqui no limite máximo que o programa está gerando. E depois, ainda no programa, a gente vai fazer algumas modificações. Aqui é só para adiantar uma parte do processo. Aí quando eu já gerei aqui de acordo com o que eu preciso, eu coloco em baixar esquema das caixas. Aqui eu posso desabilitar se eu não quiser que vá com essas coisas escritas aqui. Pode deixar também. E você clica aqui, ó, ainda antes de clicar aqui, clica aqui, ó, em formato de linha, se você quiser mudar as cores e tal. Isso daqui, ó, é já para quando você vai utilizar ou em laser ou em CNC. Se for laser, aí você pode deixar assim, porque não é um problema uma pecinha ficar tanto na questão de ficar próximo, porque tem uma opção aqui também de deixar eles bem próximos aqui, ó. Deixa eu lembrar onde que tá isso. Aqui. Sim, ó. A questão de laser, às vezes não seria um problema, mas tem que verificar certinho, tá? E aqui nessa compensação, aqui tem essa de corte. A de corte. E tem aqui a compensação de canto, que a gente precisa para CNC Router, que seria o equivalente ao filetes, que você coloca a referência da fresa que você vai utilizar. Para esse projeto aqui, como vai ter ali o vazado e tal, eu vou utilizar a fresinha de 1,5 mm. Poderia utilizar de 1 mm também, que daria mais detalhamento, mas 1,5 mm acho que vai ser o suficiente. 1,5 mm. E vamos dar um Enter aqui e tal. Aí você clica em baixar DXF. Ele já fez o download. Agora eu vou voltar aqui para o programa. Deixa eu só colocar esse vetorzinho aqui de lado, que a gente vai utilizar depois. Vou vir nessa pastinha e vou procurar esse daqui, esse último aqui. Tá vendo? Então ele já criou aqui e tal. Só que uma coisa que você tem que fazer aqui. Isso daqui, ó, é aquilo lá que eu mencionei. Se você quiser, isso daqui não precisa nem vir na hora. Mas para questão de às vezes você se organizar e tal, seria bom ter isso daqui. Mas muitas vezes quando ele importa o arquivo aqui, ó, ele vai vir dessa maneira. Ele está tipo todo segmentado. Ele não está reconhecendo isso aqui como um vetor e tal. Aí sem mexer em nada, você faz isso. Ó, seleciona tudo. Você vai vir aqui nessa opçãozinha aqui, ó, juntar vetores abertos e vai clicar em unir. Ó. Pode ver que tem 131 vetores aqui, quando deveria ser apenas 5 vetores fechados. Tá vendo? E agora, ó, esse é um vetor, esse é outro e esse é outro. E como a gente selecionou lá, ele já veio com a compensaçãozinha de cantinho aqui. Tá? Agora aqui a gente vai precisar fazer algumas modificações para chegar ali no projeto. Opa! Tô vendo que tem um vetorzinho aberto aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui não fechou. Não.
Deixa eu refazer isso daqui. Não sei por que aconteceu isso. Deixa eu apagar isso. Vou abrir eles de novo. Se foi um erro do programa ou foi eu que não selecionei. Isso daqui. Já tá 500 porque eu selecionei as letras, mas as letras nem precisar. Deixa eu apagar o que está escrito aqui. Vai ser útil. 2. Só dá um confere. Naquela hora, por algum motivo, ele ficou aberto aqui. Agora acho que está certo. Tá. Então vamos lá. Então essas aqui as laterais. As laterais aqui a gente não vai fazer muita modificação. Vai ser utilizado assim mesmo. O fundo aqui é que tem a questão. Um vai ser fundo e outro vai ser frente. Eles são praticamente idênticos aqui do jeito que a gente criou lá, que lá era uma caixa simples. Só que essa parte aqui, eu vou querer que ela tenha 35 de tamanho. Só que eu não posso simplesmente esticar isso daqui, senão deforma o vetor e fica fora ali de acordo como ele foi criado. Então aqui o que eu vou fazer, ó, vai ser colocar mais aqui, ó, desenhar mais um retângulo com mais 50 aqui. Aí eu venho aqui, eu posso selecionar isso e isso aqui, ó, dessa maneira, e utilizar esse recurso aqui, ó, juntar os vetores selecionados. Agora ele já emendou um no outro. Eu poderia também utilizar a ferramenta de recortar, mas assim também funciona. Como a gente vai trabalhar nesse fundo primeiro, vou alinhar ele aqui, ó. Vou alinhar ele aqui no cantinho, porque eu vou colocar umas linhas de referência, que é bem no meio dele. Eu vou colocar uma outra aqui em cima. Que aqui a gente já vai fazer o furinho ali para depois colocar o parafusinho. Então eu quero que ele fique aqui, ó. Eu vou criar uma nova guia, só que aqui para ter uma referência exata, eu quero que ele esteja 15 milímetros. Se é para baixo você quer criar a guia, você vai colocar menos 15. Vou criar aqui a guia. E aqui é só para dar uma diferencinha para fazer o encaixezinho do parafuso. Então vai ser aquele encaixezinho do tipo assim, ó, você cria um furinho aqui que pode ser de 10 e vai ter aquela canaletinha por onde corre o parafuso. Daí pode ser tipo 3 de largura, deve ser o suficiente. Vou colocar aqui redondo para fazer ele arredondadinho ali também, o cantinho aqui, ó. Nesse caso, como ele tem 3, no máximo aqui pode ser 1.2 o raio. 1.3, se fizer 1.5, às vezes ele dá erro e não faz o arredondado. Agora ele ficou arredondado, eu vou juntar esse com esse. Ver quanto que está dando o tamanho total aqui. 3 centímetros, vamos diminuir um pouquinho mais. Tá. Vamos transformar ele num vetor único, utilizando a ferramentinha aqui de aparamento. Isso daqui, ó, vou posicionar aqui. Dessa maneira. Então, na hora que for lá na parede, vai colocar um parafusinho, uma bucha, daí por aqui passa a cabecinha do parafuso, ele puxa e trava aqui em cima. Eu também vou mudar esse formatinho aqui, ó, dessa parte de cima, que eu quero que ele fique arredondadinho assim, seguindo esse limite ali que a gente estabeleceu. Primeiro eu vou criar aqui, ó, pode seguir outros conceitos, mas eu faço assim, né? Eu vou criar aqui de 30. Que às vezes se você for fazer direto o que eu vou fazer ou utilizar linha guia, às vezes o programa ele não dá os pontos referenciais.
Mas o que eu vou fazer é apenas isso daqui, ó. Coloquei isso aqui só para utilizar de referência. Eu vou criar o arco aqui e vou puxar ele até aqui, ó. Eu quero que a parte de cima aqui seja redondinha. Aí eu venho com a tesourinha aqui, ó. Se você quiser tirar essas linhas de guia temporariamente, você vem aqui no cantinho do programa e clica aqui, ó. Ele tira, tá? Eu vou cortar aqui. Quando você faz essas utilização de corte, você tem sempre que vir no vetor e ver se essa opção aqui ela não tá tipo selecionável. Quando tá pretinha assim, mais forte, tá selecionável. Quando tá assim, ó, principalmente nessa opção, se ela tiver selecionável, significa que esse vetor ele tá aberto. Daí você precisa utilizar aqui para fechar. Daí tem a opção de fechar com uma reta, com uma curva, tá? Mas nesse caso cortou certinho e reconheceu. Então nessa parte de trás aqui, o que a gente deveria ou que precisa fazer aqui foi feito. Arredondei aqui, dei aquela diferença de tamanho e fiz o lugar de prender. Agora, vamos trabalhar aqui como que vai ser feito a tampinha. A tampinha ela vai utilizar essas laterais. Aqui também são duas laterais idênticas. E a tampinha, a gente vai criar aquele sisteminha. Vai ser uma tampinha como aqui no próprio exemplo, tá vendo? É uma tampinha de MDF, a gente faz como se fosse um furinho aqui. Na tampa a gente faz a diferencinha. Então você consegue erguer e descer. Vai funcionar como se fosse uma dobradiça, uma fechadurinha. Isso aqui é bem simplesinho de fazer. Vamos lá, vou voltar aqui. Então como eu sei que a montagem ela vai ser aqui, isso aqui, a gente olhando isso aqui vai ser uma lateral, que vai ser encaixada aqui, a gente vai fazer essa dobradicinha aqui. Então eu vou considerar aqui uma margenzinha de 5 milímetros, deve ser mais que o suficiente. 5. A nossa dobradicinha ali, ela vai ter mais ou menos uns 10. Então eu vou colocar mais uma linha aqui. Então eu vou colocar 15, né? Porque são 5 mais 10, 15. E vamos fechar aqui. Aí aqui, ó, se você quiser, para intuito de simulação, você desenha aqui, porque a gente, olhando nisso daqui, é uma lateral. Então a gente precisa ter uma noção de uma vista lateral. Se eu pegar aqui, ó, é um material de 3 milímetros que eu vou utilizar. Aí eu coloco isso daqui aqui. Tá vendo? Para ter uma noção. Aí eu já tenho uma noção do tamanho da tampa. Se eu quero que a tampa ela termine exatamente no limite da caixinha, se eu quero deixar ela 1/2 centímetro maior, que eu acho que seria o ideal para você levantar ela também. Aí nesse ponto aqui, ó, nesse ponto é que a gente vai trabalhar a dobradicinha, que ela vai ser feita da seguinte maneira. Ela vai ter 10, 10. Aí eu vou alinhar aqui, ó. Eu preciso colocar ele centralizado aqui, mas como não tem nenhuma referência, dificilmente ele vai dar encaixe aqui. Isso aqui eu sei que tem 10, eu posso fazer assim, ó. Vou criar aqui e vou deixar aqui com 5. 3 por 5. Aí eu pego o centro disso daqui e vou colocar no centro disto daqui. Aí aqui, eu estou considerando que talvez esse espacinho aqui não seja o suficiente. Vamos lá. Aqui vamos colocar mais... Aqui tem 10. 10, aqui está sobrando 5. Vou colocar uns 12,5 aqui. 12,5. Que quando você quiser fazer uma modificação, um comprimento, apenas ou no comprimento, nesse caso aqui, largura ou altura, você desassinala aqui. Porque se eu deixo assinalado, ele faz um aumento proporcional.
Aqui é só para ter uma referência. Posso colocar aqui, ó, 12,5. Clicar. Eu sempre tiro para alinhar certinho aqui. Aí aqui, ó, nessa questão de utilizar isso aqui como sistema de dobradiça, aí a gente precisa desenhar aqui também, ó. Eu vou emendar isso daqui com isso, para criar um vetor único. Então aqui eu já determinei o tamanho que vai ter essa tampa. Nesse caso eu deixei um pedacinho aqui, ó, passando. Aqui está alinhado. Deixa um pedacinho aqui. Se você quiser ser exato, poderia simplesmente vir aqui e desenhar, olha, eu quero mais meio ali, então eu coloco 5 milímetros ou meio centímetro por 3. E coloco aqui. Assim você já consegue visualizando. Então eu vou emendar agora isso. E agora é um vetor único. Agora, para utilizar esse furinho em sistema de dobradiça, como mencionado, é simplesmente na hora de desenhar aqui o quadrado, você vai pegar essa referência aqui, aonde limita essa espessura aqui, ó, e o círculo. Aí você pode deixar até ele um pouquinho menor. Vendo? Aqui, gerando dentro do círculo, o ideal para ele ficar sem folga aqui, a gente vai ter a possibilidade de movimentar ele. Tá dando aqui 9,5. Só que eu vou fazer, eu vou dar uma reduzidinha nele aqui, ó, para 9,3. Isso aqui vai ser a nossa referência. 9,3. Tá vendo? Para ter uma folguinha aqui. Esse furo, óbvio que se a gente vai recortar aqui, a gente precisa criar um contorno em volta dele. Vamos fazer aqui, ó. Se eu quiser simplesmente fazer bem rápido isso para não precisar desenhar um círculo, eu venho na ferramenta Offset e vou colocar aqui um meio centímetro. Meio deve ser suficiente. Ou 5 milímetros, isso aqui vai ser para o exterior. Offset. Então aqui ficaria bem no cantinho da... Deixa eu ver como que tá aqui. Acho que pode ser assim. Aí vamos só ajustar esse cantinho para fazer ele ficar quadradinho também, já que ele vai ficar encostado na parte do fundo. Vou puxar até aqui. Separar. Criar os cantinhos. Aqui a gente pode... Tá. Estou cortando aqui. Aqui eu não posso cortar. Ah, não, posso sim. Só aqui que eu tenho que tomar um cuidado, porque essa pecinha, isso daqui como um todo, vai ser a nossa referência para a gente fazer a tampa. Aqui foi que eu posso deletar, porque senão vai emendando um vetor no outro. Agora que como eu cortei aqui, é exatamente o que a gente precisa, é esse vetor aqui da lateral se transformar em um vetor único. Vamos ver se ele está fechado. Está fechado, está certinho aqui, ó. Não está selecionável. Aí aqui, apagar isso daqui. Pode deixar para referência de alinhamento. Aqui vai estar separado. Isso daqui junto com isso. Então aqui, ó, esse é o tamanho total da tampa.
nessa tampa a gente vai fazer aqui, ó, um dentezinho, que vai ser o dentezinho que vai ficar dentro dessa fechadura, como ele está aqui, ó. Aí ele vai ter a possibilidade aqui de fazer esse movimento. A gente erguer a tampa, vou fechar. Então vamos lá. Sempre eu faço assim, ó. Como aqui eu já tenho a medida dele em questão de comprimento que ele deve ter, eu faço uma cópia. Agora, essa altura dele aqui, ela é relativa à largura aqui. Então, a gente já definiu no projeto, e até a gente pode conferir aqui, que a largura aqui é 150. Aí também aquela questão, eu quero borda lateralmente na tampinha, olhando por aqui, ó, se eu quero que aqui tenha uma bordinha, aqui na frente eu acho interessante que tenha o meio que a gente já deixou, meio centímetro, para você pegar e erguer aqui. Mas aqui eu acho que é legal terminar ela zerado mesmo. Então, se eu quiser terminá-la zerado, eu sei que na hora da largura aqui, da largura dessa tampinha, nesse caso como está em 90 aqui, vai ser a altura, ela vai ter que ter os 150. Vou colocar aqui. Aqui. 150. Aí aqui também a gente vai definir esse dentezinho aqui, ó. Como a gente está zerando. Então o que significa? Esse dentezinho ele vai ter que ficar para dentro. Ele vai ter o limite aqui. Só que eu posso, eu vou fazer a diferencinha dele simplesmente aqui no espaço limite. Então vou pegar aqui a referência. Centro. Aqui. Você já vai entender aqui o que eu estou fazendo. Porque se eu deixo esse dentinho aqui ressaltado e coloco tipo assim, ó, se eu fosse colocar aqui e deixar só ele ressaltado, isso daqui ele já vai estar, vamos dizer, reduzido e vai descer na parte interna aqui. Então a lateral ela vai ficar exposta, mas quando eu olhar de cima eu quero que veja a tampa. Então a gente só vai reduzir aqui o espacinho relativo à tampa. Deixa eu até já fazer uma cópia disso. Vou mover isso daqui lá para o outro lado. Quando você quiser mover reto assim, para não ter a possibilidade de mover para um lado ou para o outro, no teclado você vai segurar a tecla Alt. Alt. Aí você vai mover ou retinho para cá ou retinho para frente. Tá vendo? Justo aqui. Nessa situação é aqui. Bem alinhado. Agora, esse círculo que eu criei aqui é o limite mínimo que eu preciso para que essa tampa encaixe aqui do lado e tenha esse espacinho aqui, ó. Então, aqui até o ideal, aí uma vez que eu sei que isso é o mínimo que precisaria, eu vou até dar um aumentinho nisso daqui, ó, que está dando 20 e tal. Vou colocar aqui, ó, 22. Para aumentar ali a referência. Aqui também. Aí, deixa eu só conferir um negócio. Certo. É só para ter a referência, porque agora aqui, ó, eu vou criar agora C, Ctrl V,
Aqui. Puxar aqui. Adicionar mais um aqui também, só para referência de fazer o recorte. Às vezes ele não dá o encaixe exato no lugar que você quer, ele acaba não reconhecendo aqui. O importante é que ele seja simétrico. Isso daqui que eu fiz, até já vou copiar aqui e colocar lá para o outro lado para não precisar refazer, que vai ser exatamente a mesma coisa. Aí eu posso apagar isso daqui, porque isso aqui foi só para delimitar o mínimo para ter a folguinha ali. Aí agora aqui sim, ó, eu vou reduzir aqui. Opa. Ele precisa dar um zoom para que reconheça de fato. E aqui. Tá vendo? Aí eu fiz o dentezinho ali referente ao que a gente precisa. Dessa maneira. Vou cortar essa pontinha aqui também. Tá vendo? Aí isso daqui vai ser a tampa. A tampa, ó, pode ver nessa situação aqui, que lá que eu estou mencionando sempre, olha, se está assinalado e tal aqui. Toda vez que a gente vai cortar, às vezes fica uns vetorzinhos picotados no meio aqui, ó. Tem uns pequenos e tal. Você pode tentar fazer isso, que é a maneira mais eficiente de resolver. Às vezes resolve, às vezes não. Aqui, ó, resolveu. Que é você selecionar tudo e clicar aqui para unir, mas às vezes não dá certo. Aí você precisa ir removendo o vetor que está sobre o vetor para chegar a um vetor único. Agora aqui, ó, tá certo, reconheceu como um vetor único. Vamos verificar aqui a medida. Tá vendo? Então ele tem essa tampa, ela vai ter 150 pela largura aqui, como está posição diferente do que de fato a gente vê na vista frontal, ela vai ter 99,5, ou seja, que ela já tem a folguinha passando o meio aqui. Aí esse dentezinho que a gente fez é porque quando a tampa estiver fechado, ela vai apoiar exatamente sobre essa lateral. Então o dentinho ela tem que ser no limite aqui, dessa maneira. Então a tampa aqui já está criado. Aqui, ó, isso aqui eu posso apagar, porque esse daqui é exatamente uma cópia. Então eu vou pegar todos esses vetores aqui. Vou fazer uma cópia. Lembrando que se eu faço essa cópia aqui e o material... Deixa eu só fechar a porta. Veio ali o telhado de ferro. E se eu faço a cópia como eu fiz aqui, e o material que eu vou recortar, ele tem algum tipo de revestimento, por exemplo, eu vou fazer no MDF que um lado dele é branco, eu já estaria cometendo um erro aqui, porque essas duas pecinhas aqui na hora de posicionar lá, quando eu posicionar ela de um lado e uma do outro, o que vai acontecer? Uma vai ficar com a cor do revestimento e outra não. Então nessa situação eu preciso espelhar uma dessas. Aí simplesmente eu seleciono ela aqui, ó, e venho nessa opção de espelhar, tá? Dessa maneira. Aqui fez uma cópia porque tem essa opção, ó, criar uma cópia. Se não tivesse aqui, eu ia espelhar só essa. Eu não posso espelhar colocando aqui na direita, ou espelhar aqui
horizontalmente, tá vendo? São peças idênticas, mas como ela vai ficar em lados opostos, e se o material tiver o revestimento só de um lado, na hora de montar, uma vai ficar com revestimento e outra sem. Agora, se fosse tipo um MDF cru que você fosse utilizar e não tivesse importância, sim, poderia fazer só duas daqui ia dar certo, porque independente dela estar de um lado ou do outro, não vai dar diferença nenhuma. Agora, se o revestimento do material é só de um lado, precisa fazer, na hora de desenhar, ela já espelhada. Então, aqui eu já tenho o fundo, as laterais, a tampa. Já fizemos aqui o sisteminha de dobradiça. Aqui não precisa nem mais deixar aqui. Sisteminha de dobradiça. Aqui está o fundo e agora vamos só fazer aqui, trabalhar, ajustar o vetor para fazer o detalhamento dessa peça, que vai ser esse vetorzinho aqui. Vamos só movimentá-la para o lado aqui. Depois a gente organiza. Vou pegar o vetor aqui, esse vetor está separado aqui, selecionando. Agora vamos ajustar ele aqui dentro. Vou deixar ele o maior possível aqui dentro. Acho que assim tá legal. Vou dar uma ajustada na inclinação, se quiser mais assim. Acho que assim tá legal. Aqui eu não posso usar o centro de alinhamento dele. Acho que não vai ficar legal. É porque o centro da peça parece que não está coincidindo com o centro do vetor. Seria aqui, ó. Acho que está legal. Vou deixar ele aqui, tá? E com isso, acho que está feito o que a gente precisa fazer aqui. Agora vamos só dar uma organizada. Agora é a hora de, tipo assim, pode ver que eu criei aqui uma área de trabalho grande e tal, porque eu gosto mais dessa visualização no fundo branco. Só que daí na hora de recortar, se você quiser de fato já utilizar alguns recursos do programa, vamos supor que você já definiu o pedaço que eu quero e tal, porque ele tem uma opção aqui de organizar rapidinho essas peças para ficar da maneira bem disposta ali. Aí você ajusta de fato agora para o tamanho do material. Vamos supor, eu tenho um pedaço de material lá que ele tem de largura, vou colocar aqui uns 800, e para a gente já ver também se é o suficiente, né? 800 por 400. Tá. Na hora de desenhar, eu desenhei espaçado assim e tal, agora vamos utilizar o recurso que o programa oferece de otimizar o corte, que é esse daqui, ó. Vai vir aqui, seleciona todas as peças que você quer organizar, e eu quero que ele organize aqui, ó, no sentido do X. Posso selecionar também para organizar no sentido do Y, mas como eu quero prender o material assim, eu vou selecionar aqui a opção de organizar ao longo de X. Aqui eu insiro o diâmetro da fresa, eu insiro o espaçamento entre cada peça. Aqui eu recomendo que coloque, principalmente se for um MDF fino, material fino, o espaçamento de no mínimo 8, mas vamos para deixar bem firme, 10. Porque o que tem que entender? Quando a máquina está recortando, CNC router, ela está forçando contra o material. Num material fino, se você posiciona uma peça muito perto da outra, depois que ele já recortou uma, às vezes quando ele vem recortando a outra, que ele força para um lado, e ali, vamos dizer, está um espaço vazio, porque a peça já foi recortada, ele pode deslocar o material. E o corte não ficar perfeito como você gostaria. Então deixa uma margenzinha entre peças para manter o material firme, para não ter problema disso acontecer. Vou colocar aqui 10 e vou clicar em prever.
Só que aqui ele fez um negócio que não deveria. Foi isso aqui, ele separou esse vetor. Deixa eu desselecionar isso daqui, para ver se agora ele faz. Porque ele tinha uma opção de peça sobre peça dentro de peça. Se acontecer isso de novo, ele não conseguir resolver aqui, ele separou esse vetor que estava aqui dentro. Aí a gente coloca ele de forma manual. Tá vendo? Olha o que está acontecendo. Ou eu posso tentar agrupar isso daqui, ó. Agrupar. E vamos ver agora se ele consegue. Ele está separando os vetorzinhos e colocando ali. Tá, agora ele colocou lá no seu devido lugar. Eu só... não tem muito a ver, mas aqui como está de ponta cabeça, eu não quero que fique de ponta cabeça. Só... usar essa opção de espelhar aqui. Espelhar horizontalmente. Espelhar verticalmente. Vou deixar assim. Quero assim. Aí aqui ele já faz uma organização considerando aquelas informações que a gente colocou. Sempre dá um confere. Aqui eu vou... agora que eu vou desagrupar, que eu juntei esse com esse. E vamos começar aqui a criar os arquivos de corte já. Então aqui eu vou começar pelo percurso de corte 2D, simples. Aqui vamos colocar a profundidade que ele vai. Aqui como é um MDF de 3 milímetros e tipo a minha mesa de sacrifício é já para isso, uma mesa de sacrifício, eu sempre coloco para a fresa ir até uma profundidade maior que a espessura do material, para não ter risco da peça ficar presa. Eu quero que depois que ela recortou, de fato, a peça se solte. Então, vou colocar 3,5 aqui. Então, ou seja, vai atravessar meio milímetro o material, não tem problema. Vou selecionar por dentro e vou colocar aqui rampa suave. Isso daqui é opcional, mas isso daqui significa tipo assim. Principalmente, isso daqui é um problema quando você vai trabalhar com múltiplas passadas. Aqui, como vai ser passada única, não seria nem necessário. Mas quando você seleciona isso daqui, a fresa, ao invés dela descer reto no mesmo lugar para iniciar o recorte, ela vai andando, vamos dizer assim, para frente e descendo. Quando você não seleciona, ela desce retinho no material e inicia o corte. Quando é múltiplas passadas, se você descer sempre no mesmo lugar, vai acontecer de ficar aquela marquinha de entrada de fresa. Quando a máquina ela entra sempre no mesmo lugar, se tiver um mínimo de folga na máquina, já vai deixar uma marquinha de entrada de fresa. E nessa situação de utilizar aqui, adicionar rampas e eu utilizo a suave, a primeira vez ela vai entrar aqui, vai andando e vai descer até a profundidade, da próxima vez ela vai entrar um pouco mais para frente e assim sucessivamente. Então aqui são os recortes por dentro. O que vai ser por dentro? Isso, que é aqui a chavetinha onde vai encaixar parafuso e bucha. Isso vai ser tudo por dentro também. Isso por dentro. Isso por dentro. E vamos calcular. Aqui está dando uma informação que tipo material eu especifiquei aqui, ele tem 3,5, estou mandando descer. Porque ele tem 3 e aqui eu estou mandando descer até 3,5, mas como mencionado, não é um problema. Isso aqui é um problema se você utiliza uma mesa de metal, aí você tem que limitar ali, senão a fresa que você está cortando madeira vai entrar no metal, vai quebrar. Dei um ok, a gente pode até simular, mas aqui como é um vetor, a gente está num material grande, um vetor pequeno, detalhado e tal, às vezes não apresente aquele resultado satisfatório. Mas isso aqui é só para aspecto de simulação, que gerou o arquivo certinho e tal. Isso aqui são os recortes por dentro, o resto por fora. Só que eu esqueci de um detalhe aqui, ó. É bom colocar o filetezinho também nessa pecinha que eu criei aqui, para ele não ficar arredondado.
Filete é justamente aquele lá que, tipo, o programa, quando a gente criou parcialmente lá a caixinha no programa, lá no site, no MakerCase, ele já fez isso daqui, mas no programa você tem esse recurso. Só que a diferença é que aqui, ó, você especifica o raio da ferramenta. Lá você já diz o diâmetro da ferramenta. O raio é metade e o diâmetro é o tamanho total. Então, nesse caso, eu ponho 0,75, filete osso de cão. Aí eu preciso colocar um filetezinho aqui, um aqui, e um aqui e um aqui. Por precaução, eu vou colocar um aqui, mas lembrando que aqui a gente já deixou uma medidinha um pouquinho maior do que essa diferença aqui, para ele poder abrir com facilidade. 1 milímetro já é mais que o suficiente. Tá aqui. Aqui também. Só por garantia. Essa outra peça aqui, deixa eu só organizar ela melhor. Ela pode ficar um pouco mais para baixo. Não é um problema. Por fim, agora a gente volta no percurso 2D e vai selecionar agora por fora. Por fora é essa, essa, essa e essa e essa. Para selecionar, tá? Isso aqui são coisas que no dia a dia é para ficar mais rápido. Mas, por exemplo, eu poderia ir clicando em pecinha por pecinha, segurando o Shift, ó, ele está selecionando. Quando for possível, você pode selecionar com o mouse puxando assim para a direita. Só que lembrando, se você puxa para a direita, ele seleciona tudo que está dentro desse retângulo que eu estou criando. Tem que estar inteiro o vetor. Tá vendo? Por mais que está pegando um pedaço aqui dessa outra peça que está do lado, ele só vai selecionar o que tiver inteiro. Só que às vezes, tipo assim, eu não posso selecionar tudo aqui, ó. Porque ao mesmo tempo que eu seleciono, eu preciso selecionar, porque esse vetor eu não quero que recorte por fora. Então, outra opção que você tem é que ao invés de selecionar para a direita, você pode selecionar para a esquerda. E selecionando para a esquerda, só precisa tocar no vetor. Ó. Se eu fizer isso, ó, tudo que estiver tocando dentro dessa seleção vai ser selecionado. Ó. Tá vendo? Já selecionei esses 4. Aí, da mesma maneira, eu seguro o Shift e repito esse processo de arrastar o mouse clicando no botão direito para a esquerda. Ó. E selecionei mais esses 2. Tá vendo? Aqui são detalhezinhos que no dia a dia, para quem precisa fazer muito vetor, faz a diferença. Tá? Aí eu selecionei agora todos os vetores que eu vou recortar por fora. Vou colocar uma rampinha também neles. Na questão aqui, como é um MDF 3mm e tal, a minha máquina oferece essa capacidade. Eu acredito que a maioria das máquinas com uma fresa dessa ofereceria capacidade, a não ser que seja tipo bem limitada, mas também se você quiser dar mais passadas e tudo mais, é só entrar aqui em passagens, vai colocar para 2, para 3, para 4, ok? Uma fresinha fininha assim, eu acho que qualquer equipamento conseguiria fazer em passe único. Vamos calcular, mesma informação, o material tem 3 milímetros e você está dizendo mandar. Você está mandando ele ir até 3,5. Ok, sem problema. E, enfim, a gente pode simular aqui, ó, se quiser. Então vai ter aqui todas as pecinhas, essa pecinha à frente, detalhada, a pecinha do fundo com suportezinho. Aqui as laterais com o furinho para a gente fazer a nossa tampa móvel aqui. A tampa e o fundo. Feito isso, agora é só salvar. Aí eu posso selecionar aqui. Selecionar os 2. Sempre observa a ordem. No dia a dia a gente já costuma seguir essa ordem. Mas às vezes para quem é iniciante, às vezes tem que tomar o cuidado. E às vezes na hora de criar ali e tal, criou primeiro para recortar a peça por fora e depois por dentro. A questão é que se você não estiver utilizando o tab, você recortou por fora, a peça está solta. Então não tem mais como fazer o detalhamento por dentro e tal. Que a peça está solta, ela vai se mexer e vai estragar o trabalho. Se na hora de criar os arquivos de corte você inverteu aqui, é só depois você vir aqui, selecionar ele e colocar na posição. Vamos supor que o 4 deveria vir antes do 3 pela ordem lógica.
Então era só modificar aqui ou colocar para baixo aqui. No meu caso aqui já está seguindo a ordem correta. Sempre a gente recorta por dentro, depois por fora. Nessa situação eu não vou deixar tabs. Aqui eu já deixei um espaçamento significativo para que não tenha problema durante o corte, por ser um material fino, aquela questão que eu expliquei que o material ele pode se deslocar. Recortou aqui, ele vai recortar essa outra quando a fresa vem cortando, ela está forçando contra o material. Se aqui sobrou só uma tirinha bem fininha, pode ser que não chegar nesse canto, a máquina ela empurre o material até o ponto dele deslocar. Por mais que o material todo está preso na mesa, o pedacinho ele pode ser um problema, entendeu? Então, enfim, feito isso, seleciona aqui, já está com o pós-processador que eu utilizo, vou guardar e vou salvar aqui na pasta compartilhar. Vou colocar aqui, ó. Então tá feito, tá criado o projetinho, tá já criado o arquivo de corte. Agora no próximo vídeo, para quem quiser ver, daí vai ser na prática lá na máquina, vamos colocá-la para recortar e vamos já ver o resultado de como vai ficar isso daqui depois, beleza? Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!